Exatamente o Donald Trump, né, Ronilson? Tem inclusive uma matéria interessante aqui disponível na nossa home hoje falando do comportamento de Trump depois da disseminação forte de imagens das pessoas famintas em Gaza. Reportagem essa que traz aqui uma análise de que como a paixão de Trump pela TV influencia a diplomacia dos Estados Unidos. A gente lembra que no fim de julho, Trump chegou a admitir publicamente que existe sim uma fome de verdade, uma crise humanitária em Gaza, puxando pela questão da fome, contradizendo Benjamin Netanyahu, que tinha negado a gravidade da situação e tomando algumas atitudes nesse sentido em relação à crise humanitária. Mas essa reportagem traz ali que, nas próprias palavras do Trump, essa inflexão se deve às imagens que a gente vem acompanhando mais fortemente nos últimos meses de crianças desnutridas em Gaza, com toda a situação se agravando da ajuda humanitária. Ronilson, queria uma análise sua nesse sentido também da persona Trump e o poder dele nessa discussão. E esse ponto me parece muito interessante porque entra um pouco em tudo que a gente discute da política do mexer com o sentimento, com a produção de imagens. O Trump, que é um homem da televisão, que é do espetáculo, mas que também já usou essas imagens, inclusive, para produzir um cenário inexistente em Gaza dos planos que eles teriam para o futuro, para a região. Como que a gente pode encaixar os fatos aqui nessa história? O poder de incidência e influência é total, né? Se há um país, se há uma nação, um líder que tem que pode ter alguma incidência sobre Israel, sobre esse contexto, né, na faixa de Gaza e com relação ao povo palestino, é os Estados Unidos e seria Donald Trump. O problema é que, por um lado, Donald Trump é confrontado com a realidade. A realidade são os fatos, são as imagens que chega a ele, como chega na mesa de todas as pessoas, na mesa, uma metáfora, né, dos celulares, das televisões, dos tablets, enfim, dos acessos à informação que chega para todo mundo, as imagens sofríveis, né, do contexto da situação de palestinos na faixa de Gaza e etc. Então, de um lado, ele é confrontado com essa realidade. E aí, com relação à realidade, que não tem como ser negada, ele precisa criar algum tipo de narrativa e aí alguma sensibilidade ele tem que demonstrar, porque é inviável, é impossível. Agora, por um lado, se nós formos pensar, por exemplo, em termos de apoio político, a gente sabe que num recorte religioso, vamos colocar assim, ou de tradição religiosa, os judeus têm uma identidade, têm uma identidade maior com os democratas, quer dizer, você tem mais judeus daqueles que votam, que escolham votar, né, nos Estados Unidos, como voto facultativo, você tem uma maioria democrata, mais inclinado para o campo democrata, ainda que tenha muitas tensões, dependendo do que acontece, pensar naquele contexto, por exemplo, da ocupação das universidades, em que, né, houve ali uma grande tensão, uma grande divisão, mas de uma maneira geral, sem sombra de dúvida, o campo, o segmento judaico nos Estados Unidos é significativamente mais próximo dos democratas, sobretudo numa posição anti-Netanyahu do que republicana. Então, isso para dizer que, em termos de apoio, ou no sentido de uma resposta política, Donald Trump está muito mais alinhado com um campo judeu mais ultraconservador, eu diria até fundamentalista político, né, nesse sentido desse sionismo mais radical, extremista, do que do campo mais democrata, ou que está pensando na solução dos dois estados, ou que está estarrecido com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, em termos de apoio político, ele está muito mais próximo desse campo mais extremista judaico nos Estados Unidos. Mas tem sempre um cálculo político, e é claro que todo cálculo político vai levar em consideração imagens tão fortes como aquelas, né, de pessoas lutando pela sobrevivência por comida, literalmente lutando por comida para sobreviver na faixa de Gaza. Então, Donald Trump vai ali dosando essa pílula, né? Ao mesmo tempo, ele reconhece que tem fome, reconhece alguns limites que são ultrapassados, mas ele não recua significativamente do seu apoio incondicional a Israel, sobretudo porque grande parte do seu apoio vem de um campo mais ultraconservador, mais extremista, né, que apoia a ideia da ocupação total. Então, de onde poderia vir a pressão mais importante, a voz mais significativa, muito provavelmente que a gente
pode esperar ou um apoio leniente ou um silêncio no sentido de uma denúncia com relação ao que tem acontecido.